Imagina se os alienígenas chegassem amanhã. Já pensou em acordar amanhã, abrir a janela e ver um imenso disco voador pairando no céu da sua cidade? As notícias explodiriam em todos os canais de TV, rádios e redes sociais. Não estamos sozinhos no universo. A humanidade, tão acostumada a olhar para as estrelas e se perguntar se há vida lá fora, de repente teria sua resposta. Mas como seria esse encontro? O que mudaria nas nossas vidas, nos governos, nas religiões e até mesmo dentro de cada um de nós? Vamos imaginar juntos como seria o mundo se os alienígenas chegassem amanhã. O impacto imediato. Assim que as primeiras naves aparecessem, o mundo inteiro entraria em choque. Alguns gritariam de medo, outros de alegria. Haveria quem caísse de joelhos acreditando ser um sinal divino e também quem pensasse no pior, uma invasão. As bolsas de valores despencariam instantaneamente, pois os investidores reagiriam com pânico diante da incerteza. O tráfego aéreo seria interrompido. As ruas lotariam de pessoas olhando para o céu, gravando vídeos, ligando para familiares. As crianças ficariam assustadas, mas ao mesmo tempo curiosas. Os governos se mobilizariam rapidamente. O exército seria acionado em vários países, mas também haveria ordens para manter a calma e evitar hostilidade imediata. Líderes mundiais correriam para se reunir, provavelmente através da ONU, tentando decidir como lidar com a chegada de seres de outro planeta. A primeira mensagem. Vamos imaginar que as naves não atacam, não disparam, apenas pairam no céu. Depois de horas de expectativa, uma mensagem é transmitida em todas as frequências possíveis: televisão, rádio, celulares, até mesmo outdoors digitais. A voz poderia ser robótica, mas clara. Viemos em paz. Observamos vocês há muito tempo. Agora decidimos nos apresentar. Nesse instante, toda a humanidade sentiria um misto de medo e esperança. Pela primeira vez, a maior divisão não seria entre países, raças ou religiões, mas entre nós, seres humanos, e o outro, os visitantes do espaço. Como os governos reagiriam? Provavelmente os Estados Unidos e a China tentariam assumir a frente do diálogo por serem potências militares e tecnológicas. Mas seria impossível qualquer país agir sozinho. A ONU ganharia um papel central, talvez pela primeira vez na história, unindo realmente as nações em um objetivo comum. Alguns governos poderiam defender a resistência, acreditando que é uma armadilha. Outros buscariam cooperação imediata, sonhando com acesso a tecnologias avançadas. Haveria reuniões emergenciais, debates intensos, troca de informações secretas, até que, inevitavelmente, os alienígenas pediriam para falar com toda a humanidade, e não apenas com líderes políticos. E qual seria a reação das religiões? Esse seria um dos pontos mais fascinantes. Para algumas pessoas, os alienígenas seriam interpretados como anjos, mensageiros divinos, até mesmo deuses retornando à Terra. Para outras, seriam demônios disfarçados, uma ameaça espiritual. Religiões que sempre se basearam na ideia de que a vida só existe na Terra teriam de se adaptar, reinterpretando textos sagrados. Mas muitas poderiam ver na chegada dos visitantes uma confirmação de que a criação do universo é maior e mais complexa do que imaginávamos. Provavelmente milhões de pessoas correriam para igrejas, templos e mesquitas em busca de respostas e conforto espiritual. Ao mesmo tempo, grupos novos surgiriam, cultuando os alienígenas como figuras divinas, a ciência diante do contato. Para a comunidade científica, seria um choque e um sonho realizado ao mesmo tempo. Astrônomos, físicos, biólogos, linguistas, antropólogos, todos se uniriam para tentar compreender quem são, de onde vieram e como chegaram até aqui. A simples presença das naves já revolucionaria nossa compreensão da física. Afinal, para viajar entre estrelas, os alienígenas precisariam dominar formas de energia,
e propulsão muito além da nossa. Talvez o segredo de atravessar o espaço mais rápido que a luz, talvez formas de manipular o espaço-tempo. E não apenas isso. A biologia desses seres mostraria novas formas de vida, moléculas desconhecidas, adaptações que desafiam nossa compreensão. A medicina daria um salto, talvez encontrando curas para doenças hoje incuráveis. O medo da guerra. Mas junto da esperança, sempre haveria medo. E se eles quisessem conquistar a Terra? E se estivessem apenas testando nossa reação antes de atacar? Forças militares permaneceriam em alerta máximo. Caças voariam ao redor das naves, mísseis seriam posicionados. Haveria também grupos radicais exigindo um ataque imediato, argumentando que não podemos confiar em seres tão superiores. Ao mesmo tempo, movimentos pacifistas pediriam calma, lembrando que se eles quisessem nos destruir, já o teriam feito. A tensão entre paz e guerra seria imensa. E talvez o maior desafio da humanidade fosse controlar a própria impulsividade diante do desconhecido. O efeito nas pessoas comuns. E nós, cidadãos comuns, como reagiríamos? Alguns ficariam apavorados, evitando sair de casa. Outros correriam para tentar se aproximar dos pontos onde as naves estivessem. Haveria quem largasse o emprego, acreditando que nada mais faz sentido. Muitos pensariam em seus filhos e no futuro. O que será da humanidade agora que sabemos não estar sozinhos? As redes sociais explodiriam em teorias da conspiração. Uns jurariam que os alienígenas já estavam aqui há séculos. Outros diriam que tudo não passa de manipulação dos governos. E claro, memes engraçados viralizariam em minutos, porque mesmo diante do desconhecido, o humor nunca desaparece. A possibilidade de troca cultural. Se os alienígenas realmente viessem em paz, provavelmente ofereceriam uma troca. Conhecimento por convivência. Eles poderiam nos ensinar novas formas de energia limpa, tecnologias para viajar pelo espaço, curas para doenças, maneiras de viver em harmonia com o planeta. Em contrapartida, talvez estivessem curiosos sobre nós, nossa arte, nossa música, nossa capacidade de amar, rir e sonhar. Pode parecer estranho, mas talvez o que tivéssemos de mais valioso para eles não fosse a ciência, mas a humanidade em si, nossa cultura, emoções e criatividade. A quebra das fronteiras humanas. Uma das maiores transformações seria psicológica e social. Hoje, ainda nos dividimos por nações, raças, religiões, ideologias. Mas diante de uma civilização alienígena, todas essas diferenças pareceriam pequenas. Pela primeira vez, nos veríamos como uma só espécie, a humanidade. Isso poderia unir o mundo como nunca antes, ou, paradoxalmente, criar novos conflitos internos, caso alguns grupos decidissem se aliar mais aos alienígenas do que aos próprios humanos. O impacto a longo prazo. Se os alienígenas permanecessem em contato conosco, o mundo mudaria radicalmente em poucas décadas. A ciência daria saltos gigantescos. A política precisaria ser reformulada para incluir um diálogo interplanetário. A economia mudaria, talvez até desaparecesse o conceito de dinheiro, se eles nos oferecessem tecnologias ilimitadas. Mas também haveria desafios. Como lidar com tanta mudança sem perder nossa identidade? Como garantir que a humanidade não se tornasse dependente dos visitantes? Como equilibrar poder, conhecimento e ética em um novo cenário cósmico? Filosofia e sentido da vida. Talvez a maior transformação fosse dentro de cada um de nós. Por milênios nos perguntamos: estamos sozinhos no universo? Qual o propósito da vida? Se a resposta viesse amanhã, tudo mudaria. Talvez perceberíamos que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior. Que o universo é cheio de possibilidades e que nossa jornada como espécie apenas começou. Conclusão. Se os alienígenas chegassem amanhã, o mundo viveria o maior acontecimento da história da humanidade. Medo, esperança, conflito, união, tudo ao mesmo tempo. Nossas certezas seriam abaladas,
mas também ganharíamos a chance de evoluir, de olhar para as estrelas não mais com dúvida, mas com diálogo. No fim, talvez a verdadeira lição não seria sobre eles, mas sobre nós mesmos, sobre como reagimos diante do desconhecido, sobre como escolhemos entre a guerra e a paz, entre o medo e a curiosidade, entre a ignorância e o aprendizado. E aí fica a grande pergunta para você. Se os alienígenas chegassem amanhã, como você reagiria? Correria, rezaria, atacaria ou tentaria conversar?